Olá, galera. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a nossa aula número 5, nossa quinta classe de espanhol. Creio que vocês estão aí com o material em mãos, né? Aquele PDF que eu enviei para vocês. Nós vamos dar continuidade, tá bom? A ele. Eu gostaria que quem não tivesse, que desse um jeito, né, de acompanhar também usando o material em PDF, né? Esse slide nada mais é do que recorte, né, do PDF, para que a gente possa trabalhar e desenvolver bem a nossa aula, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer eu estar acompanhando, né, os comentários de vocês nos vídeos. Muito obrigado, de verdade, né? Tem muita gente assistindo, o pessoal está comentando. Muito obrigado mesmo pelo retorno. Só estou sentindo falta de perguntas, de dúvidas, né? Que vocês tenham sobre o conteúdo. Mas qualquer coisa vocês já sabem, né? Podem entrar em contato comigo que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês. Tá bom? Ok, pessoal. Deixa eu só conseguir aumentar aqui a tela do slide. Pronto. Creio que foi. Certo. Lembrando, pessoal, que esse slide também será enviado para vocês, assim como os outros, para que vocês possam estar revisando, né? Tem gente que gosta de estudar pelo slide, revisar o conteúdo. E hoje, pessoal, nós vamos dar prosseguimento ao que já tínhamos iniciado, né? Nós já tínhamos falado sobre alguns verbos na aula anterior. E hoje nós vamos iniciar, de fato, falando sobre o presente indicativo. Se eu não estiver enganado, na aula passada nós vimos o verbo ser, o verbo estar e o verbo tener, ou foi o verbo haver, né? Que também, além de verbos fundamentais, né, para o início de um aprendizado na língua espanhola, são também considerados verbos auxiliares. É isso? Hoje nós vamos partir aí para o estudo do presente do indicativo, o presente del indicativo, que vocês vão perceber que é bem parecido com o português. Gente, as regras gramaticais da língua espanhola, elas são muito, muito similares à língua portuguesa. Então, é um dos motivos, né, pelos quais os alunos decidem, os candidatos, né, à prova do Enem, decidem escolher a língua espanhola, pela similaridade mesmo que existe entre os dois idiomas. Claro que existem ali alguma porcentagem de palavras, né, muito poucas, inclusive, que diferem do português. A gente vai ver isso mais à frente, né, em alguns outros capítulos. Mas, de início, eu trouxe aqui para vocês esse texto. É um texto que fala sobre tecnologia. É muito interessante que vocês saibam que os textos que são cobrados no Enem, ou em outros vestibulares, né, que ainda não unificaram com o Enem, é que eles tratam de textos de tecnologia, né? Eles falam muito sobre tecnologia, eles falam sobre alguma relação econômica que possa existir entre o Brasil e algum país de fala hispânica, né? Nós chamamos de países hispanohablantes. Também é interessante que vocês saibam que a maioria dos textos são voltados também para a cultura da língua espanhola. Nossos primeiros textos, né, nossas primeiras aulas, a gente viu muitos textos culturais, né, alguns textos que falam sobre democracia, sobre direitos, e agora a gente vai iniciar um texto falando sobre tecnologia. É muito interessante recordar ver esses textos que foram publicados há um tempo atrás, né? Ontem, em 2008, mas que ainda são tão atuais. Importante que vocês observem as datas, tá? Para que vocês consigam entender melhor em que tempo estava sendo explorado aquele assunto. Muitas vezes nós temos uma interpretação de algo hoje, né? Muitas vezes não, acho que quase sempre, que é bem diferente de antes, né? De como a gente interpretava antes. E não é o caso
E é o caso, na verdade, do texto de hoje, que é um texto que fala sobre tecnologias e mais voltado para a internet. Então, vamos lá. El mundo real vence al virtual. O mundo real vence o virtual. Será? Los blogs crecen en la red e caem fenômenos como Second Life. Gente, eu não era adepto, nunca fui adepto a realidades virtuais ou algum site de jogos, né? Eu nunca fui muito inteirado em jogos, mas eu sei que antigamente, né? Mas ali no período de 2008, onde a gente estava tendo aquele boom, né, da internet aqui no Brasil, onde as pessoas começaram de fato a usar a internet em lan houses. Eu sou do tempo da lan house, viu? Vocês não, vocês são mais jovens, provavelmente não, mas aquele boom da internet nas lan houses, onde as pessoas iam, tinha esse jogo, né, esse Second Life, que é como se você tivesse uma vida ali paralela, né, na internet. Você criava, você conseguia fazer uma vida, né, virtual ali. Enfim, e o texto está falando que os blogs crescem na rede e caem os fenômenos como o Second Life, que era um fenômeno esse Second Life antigamente. Mas os blogs estavam em ascensão, eles estavam crescendo. O que são blogs, professor? São o que hoje nós conhecemos como redes sociais, né? Ou aqueles diários públicos, né? Onde as pessoas escreviam, cada pessoa, né? Muita gente tinha blog, um blog pessoal, onde escreviam coisas do seu cotidiano, ou queriam contar algumas histórias. É como se fosse um diário público mesmo, né? Onde várias pessoas poderiam acessar o seu blog para ver o que estava acontecendo, acessar seus textos, enfim. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu tentar mudar aqui minha tela, porque agora eu coloquei e atrapalhou aqui no meu slide. Opa, pronto. As redes de intercâmbio de arquivos P2P, através de sistemas de emul ou BitTorrent, né, BitTorrent, e o acesso a blogs são um fenômeno imparável na internet. Então, as redes de mudança, de troca de arquivos, através de sistemas como o Emul e o BitTorrent, né, o Torrent mais conhecido, né, e o acesso a blogs são um fenômeno imparável na internet, ou seja, estão em ascensão. Estão um fenômeno aí que não dá para parar, imparável. Eu acho que vocês devem conhecer o Torrent, né? Aquele site que dá para baixar arquivo, dá para fazer troca de arquivos, né? Filmes, séries, etc. Então, estava em alta naquele tempo. Como lo es también la utilización de la tecnología inalámbrica, el Wi-Fi, para conectar-se à internet, à rede. Então, nós temos que observar aí, pessoal, que esse texto também está falando do início do uso do Wi-Fi. Naquela época, em meados de 2008, não eram muitas pessoas que tinham acesso à internet por Wi-Fi, por rede sem fio, né? Que em espanhol a gente chama de tecnologia inalámbrica. Inalámbrica é como se fosse sem fio, né? Para se conectar à internet. Então, estava crescendo, estava começando a crescer. Assim, se desprende de la 10ª encuesta Navegantes de la Red, elaborada entre más de 41.000 usuarios por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, AIMC. Ou seja, foi assim que chegou à conclusão a 10ª pesquisa, Navegantes na Rede, elaborada entre 41.000 usuários pela Associação de Investigação de Meios de Comunicação. Então, eles fizeram uma pesquisa com 41.000 usuários, né, para descobrir o que é que estava em ascensão naquele momento, né? Eles descobriram que era o Emul e o BitTorrent, né, para baixar arquivos, e o uso de redes Wi-Fi. Internet se ha convertido en la principal fuente de información para uno de cada 2 usuários de la red. Olha que interessante, a internet se transformou na principal fonte de informação para 1 de cada 2 usuários na internet, da rede, né? Ler la prensa en la pantalla es, de hecho, algo cotidiano para 87%.
Ou seja, gente, 87% das pessoas que vão até a internet, eles procuram, né, ler os jornais lá mesmo, né? Eles não usam mais o jornal físico, eles preferem ler as notícias pela pantalla. Pantalla em espanhol significa tela, pela tela. Tela de celular, tela de computador, enfim. Y una de las 4 actividades favoritas junto a las búsquedas, la consulta de mapas y calles y la descarga de música. Resumindo, 4 atividades são muito buscadas dia a dia, no cotidiano, frequentemente pelos usuários. São elas: ler notícias pela internet, buscar mapas de ruas, descargar música, significa fazer download de músicas, né? De músicas, filmes também, acredito que se encaixa. Pero el uso que más ha crecido en el último año es el acceso a blogs e bitácoras. Ou seja, mas o acesso que mais aumentou nos últimos anos foi a blogs, né? A esses sites, né, bitágoras, a sites que falam sobre alguém ou sobre a pessoa mesmo, né, que produz o blog, enfim. Su ascenso es meteórico. El 39,5% se ha passado al 43,5%. Ou seja, de 39%, né, das pessoas que acessavam esses sites para esses fins, foi mudado, né, aumentou para 43,5%. Mais de 30% dos consultados têm o seu próprio blog. 30% das pessoas que foram entrevistadas têm o seu próprio site, né, onde fala sobre coisas do seu dia a dia, coisas pessoais. E 2/3 confessam que o atualizam a menudo, que o atualizam frequentemente. O que é que isso quer dizer? Que de 3 pessoas, né, dos entrevistados, de 3, 2 pessoas atualizam frequentemente esse blog. Interessante aí a expressão a menudo. É uma expressão muito usada, tá bom, em textos em espanhol. E significa o quê, professor? Significa frequentemente, tá bom? Com frequência. Además, conectivo, significa além disso, ele vai acrescentar mais informações. Además, 19% ha colgado uma página web personal em la red. Ou seja, 19% deles fizeram, né, estão ali usando uma página pessoal na internet. Los internautas tienen curiosidade por saber que se dice de ellos en la red. Os internautas, eles têm o quê? Curiosidade de saber o que estão falando sobre eles na internet. E quase 40% afirma que ha rastreado su nombre em Google e em outros buscadores. Interessante isso, gente, porque a primeira vez que eu li esse texto, eu me identifiquei. Quando eu ia para a internet, quando eu ia para lan houses, porque eu não tinha computador em casa, né? Quando eu comecei a acessar a internet, quando eu ia para lan houses, essas casas de jogos, que eu ia acessar, eu tinha curiosidade de pesquisar no Google o meu nome. Então, eu colocava lá o meu nome completo e ver o que aparecia sobre mim, né? E apareciam... não aparecia muita coisa, né? Porque eu ainda era muito jovem, tinha feito muita coisa, mas aparecia a minha chamada no vestibular, né? Quando eu tinha passado. Então, tinha lá um trecho, né? Da chamada da universidade, quando eu passei no concurso, enfim... Então, eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade. Ainda hoje eu pesquiso, ver o que é que está aparecendo lá com o meu nome lá. Então, muitas pessoas faziam isso, né? Segundo o texto. Los mundos virtuales, no estilo Second Life, estão em retirada, ou seja, estão caindo. Solo 15% admite que los ha visitado em alguma ocasião. 15% deles admite que foram lá ver o que estava acontecendo, né? Nesse Second Life. Mientras que
aumentam os que veem a televisão através da internet, enquanto que aumentam os que estão vendo a televisão através da internet. Isso era algo muito top, muito legal naquela época, era conseguir assistir televisão pelo celular ou pela internet, né? La mitad de los usuarios son partidarios de promover el desarrollo de las redes de intercambio de archivos. Ou seja, metade dos usuários da internet são a favor de quê? De promover o desenvolvimento das redes de troca de arquivo. Ou seja, que fosse liberado gratuitamente, que a gente pudesse baixar filmes e séries, né, pela internet. E solo 1,8%, ou seja, apenas 1,8%, pensa que deveria ser proibido. Frente a ediciones anteriores, la velocidad ya no es objetivamente un problema para los gobernantes. Aliás, para os navegantes. Então, diferente das edições anteriores dessa pesquisa, a velocidade já não é necessariamente, né, um problema para os usuários da internet, porque eles já tinham feito pesquisa antes, né, e os usuários tinham relatado muitos problemas em relação à velocidade, né, dessa internet. A principal queixa é o excesso de publicidade. Acho que até hoje, né? Acho que hoje é que está demais mesmo. Então, a principal queixa dos usuários na época dessa pesquisa, né, em 2008, é o excesso de publicidade que existe. Gente, isso é insuportável mesmo, né? Mas é a forma com que a internet se mantém, é a forma com que os sites, né, que os canais do YouTube se mantêm através de publicidade. Então é meio que uma troca, né? Vocês entendem isso. Aunque recebem um descenso do spam, embora percebem uma queda no spam. Ou seja, parece que, embora tenham muitas propagandas, eles percebem que caiu a questão de vírus, né, dos spams, diminuiu. Já que aqueles que recebem 26 mensagens ou mais do correio basura han bajado de 44% a 39%. Ou seja, eles relatam que aquelas pessoas que recebem muitos spams na caixa na lixeira, né, do e-mail, caiu de 44% para 39%. Lo que preocupa a los internautas es el coste del acceso, considerado demasiado alto. O que está preocupando os internautas, na verdade, é o custo do acesso, que ainda é caro demais, né, considerado caro demais. La hora de conectar-se à rede predomina o ordenador. Gente, naquela época, na hora de você ir para a internet, né, acessar a internet, predominava o uso no computador. Então, muita gente, 92%, usava o computador para acessar a internet. Com um significativo crescimento portátil e a videoconsola, mientras o telefone móvel e o PDA se han estancado respeito ao ano passado. Então, vamos entender o que quer dizer esse parágrafo todo aí complexo. Está dizendo que 92% das pessoas da pesquisa preferem usar a internet através de quê? Do computador. Isso é algo que até eu posso afirmar para vocês. Em 2008, quando eu acessava de um computador. Até porque, gente, não era comum celular que pegue internet naquela época, pegasse internet, né? Que a gente usasse o celular para internet. Naquela época, o celular era usado para chamadas de voz e pronto. Né? Não tinha para ligações, não tinha essa questão de usar para internet. Tá bom? Portátil, quando eu falo em portátil aí, é tipo notebooks, né? Que também é algo muito caro para a época. E hoje em dia nem se fala, né? Não vamos nem entrar nesse debate. Videoconsola, videogames, e o celular teve uma queda, né? Estancou esse crescimento no ano passado, ou seja, em 2007, né, que foi um ano anterior à pesquisa, teve uma parada aí, teve uma, como é que eu posso dizer, uma estancada, né, no crescimento, no desenvolvimento do acesso à internet pelos celulares. Até porque, gente, acessar a internet por celular naquela época era muito triste, era horrível, né, assim, não valia nem a pena.
Agora, que depois, né, que os celulares começaram a ficar modernos, facilitou o acesso pelo celular, mas naquela época era muito ruim. Pero lo que verdad crece es la conexión a través de las redes inalámbricas. Mas o que é verdade? É que está crescendo a conexão através das redes sem fio. Los sitios Wi-Fi, os lugares, né, que tem Wi-Fi, que proliferam em lugares públicos, como em aeroportos ou em alguns bairros de algumas cidades, justificam essa tendência, ou seja, justificam esse crescimento. Segundo explicou ontem, né, Fernando Santiago, diretor técnico da AIMC. Google segue sendo o buscador, né, o pesquisador favorito dos internautas espanhóis, 50% deles preferem o Google, seguido do Yahoo, 16,3%, e o MSN, 4,3%. Eram os top da época, né? Yahoo, MSN, Messenger, Live Messenger, né? E o Google. Segundo os dados da pesquisa, Google é também o site mais visitado, seguido do Live, né, o site Live, a web do periódico esportivo Marca e La de El País. Também eram outros dois sites esportivos, né, muito visitados. Os primeiros posts da lista de sites mencionados se completam com Yahoo, El Mundo, YouTube e Yes. Ou seja, os que vêm aí depois são eles. Lembrando, gente, que esse texto é um texto de 2008, então é um texto bastante... É um texto um pouco antigo, vou nem dizer bastante antigo, mas é um texto um pouco antigo, que estava falando sobre o início, né, do uso de redes Wi-Fi, enfim, falando no início mesmo, assim, quando a gente começou a usar a internet, tá bom? Como sempre, nós temos aqui um léxico, né, para a gente ver algumas palavrinhas que são diferentes do português, a gente traduzir elas, e a gente inicia com imparable, que significa imparável, né, que não dá para parar, inalâmbrica, que significa sem fio, ou Wi-Fi, como preferirem. Encuesta, que é pesquisa, tá bom? Prensa é imprensa, tá bom? Notícia, também pode ser traduzido como isso. Pantalla é a tela do celular, do computador, a tela grande de cinema, enfim, uma tela em espanhol nós chamamos de pantalla. De hecho, significa de fato. Búsquedas são pesquisa, né? E calles, ruas. Mais algumas palavras aí para a gente traduzir, né, do texto. Bitácoras é um sistema de binário, né? Um sistema binário com bits. Acho que quem estuda um pouco sobre informática deve entender o código binário, né? A menudo, que significa frequentemente, é um advérbio de tempo, né? Frequentemente. Ademais, é uma conjunção que significa além de, ou além disso, um conectivo, além de. Acolgado, do verbo colgar. O verbo colgar, gente, é pendurar, segurar, tá bom? Então, aí é segurou, segurado. Casi, quase. Solo com acento aí, né? Porque também se usa sem esse acento. Solo é somente, né? Apenas. Mientras que, enquanto que, mitad, metade, desarrollo, desenvolvimento, queja, que é queixa, reclamação, e aunque, que significa embora. Eita, tem muitos nesse. Basura, lixo. Ambajado, do verbo baixar, né, do verbo bajar, baixaram. Ambajado, baixaram. Ordenador, que é computador. Em espanhol tem duas formas. Computador pode ser ordenador ou computadora, no feminino. Portátil, acho que se refere aí ao notebook, né, como a gente viu no texto, ao laptop. Videoconsola, que quer dizer videogame, não console de videogame, o aparelho. Sítios, também tem duas traduções. A primeira é lugares,
E sítios também pode ser sites, tá bom? Dependendo aí do contexto. Sites. Barrios, que é bairros. Sigue, do verbo seguir, segue. Datos, que são dados estatísticos, né? Periódico, que é jornal. E puestos, postos. Ok, vamos para as questões sobre o texto. O primeiro texto, a primeira questão, aliás, diz o seguinte: o artigo afirma que 80% dos usuários recorrem à internet para se informar. Então, não, né? Lá ele fala sobre mitad de los usuários, a metade dos usuários, então não é 80%. B, 50% de usuários acudem na internet para informar-se. Aí sim, metade, né? Então, 50%. Essa letra B está correta. Todos os usuários acudem à internet para informar-se. Não. Ni todos. 50%, metade. Outros vão fazer outras coisas, né? Vão entrar em outros sites, enfim, em blogs. Nadie usa a internet como sua fonte de informação principal. Nadie, em espanhol, gente, é ninguém, tá bom? Ninguém. Nadie, terminado em E, ninguém. Ninguém usa a internet como fonte de informação. Uma mentira, né? O texto todo falando sobre tecnologias e tal. Então, letra B, primeira questão. Segunda questão. Outra palavra para cotidiano, lá na linha 12 do texto, pode ser o quê? Então, vamos entender, gente. Cotidiano é que eu faço com frequência, algo que pegou uma certa frequência, né? Que eu faça. Então, vamos lá. Significa diário. Significa, tá bom? Diário em espanhol não é o diário de escrever, não. Tá bom? Diário em espanhol é como se refere a diariamente, tá bom? Com frequência. Presente não faz sentido, né? Hoje em dia é atualmente e não diariamente, né? E geralmente, generalmente, também não faz sentido, não faz acordo aí com cotidiano. Cotidiano dá a ideia de todo dia, diariamente. Letra A, tá bom? Segunda questão, letra A. 3. Que tipo de uso de internet aumentou mais? Preste atenção aí. Na letra A diz que a consulta de mapas e ruas. Na letra B, ler notícias, ler la prensa, ler notícias. C, a descarga de música, ou seja, o download de músicas. E a letra D, o acesso a blogs. Vamos entender? Lá no texto fala o seguinte, que é muito... Geralmente, né, a internet ela é consultada para quê? Para consultar mapas e ruas, para ler notícias e para acessar blogs. Então, tudo isso já estava em alta. O que aumentou de um ano para o outro, de uma pesquisa para outra, foi a descarga de música, né? Foi os downloads de músicas, tá bom? Então, aí seria a letra C. Quarta questão. En la investigación averiguaram que mais de 60% de los dueños de blogs, ou seja, lá na pesquisa, na investigação que fizeram, né, eles averiguaram que mais de 60% dos donos de blogs, de sites de blogs, fazem o quê? Jamais voltam a tocá-los, jamais voltam a visitá-los. B, os visitam de vez em quando. C, los mantienen al día, ou seja, os mantêm em dia, atualizados, ou a letra D, empregam uma terceira pessoa para mantê-los. Então, lá no texto deixa bem claro que os donos dos blogs o mantêm al diário, ou seja, o mantém al dia, o mantém atualizado, tá bom? Então, aí seria a letra C. Beleza? Passemos. Quinta questão. A popularidade dos mundos virtuais. A popularidade dos mundos virtuais está aumentando constantemente, está estabilizada em 15% dos usuários, está causando uma reação negativa ou é cada vez
menor. Gente, quando eles falam sobre mundos virtuais, eles não estão falando de toda a internet, tá bom? Mundos virtuais é aquele Second Life, por exemplo, né, que foi mencionado no início do texto. Aquilo sim está em declínio, né, está em queda. Inclusive está no título, né, do texto. Cresceu o uso da internet e caiu alguns jogos, né, como o Second Life. Então, é cada vez menor, letra D, beleza? Sexta questão. O que mais molesta os usuários na internet é molestar e incomodar, tá bom? Lembrem dessa definição. Molestar em espanhol é incomodar. Então, o que mais incomoda os usuários na internet? O preço da conexão, a quantidade de vírus, a conexão tão lenta ou a quantidade de anúncios. Bom, tudo isso aqui pode ser que incomode, né? Mas o que foi feito, o que foi mais enfatizado na pesquisa é que eles descobriram que a maior queixa mesmo dos jovens é a questão da quantidade de anúncios que existiam, né? A quantidade de propagandas, de publicidades que apareciam nesses sites. Então, a sexta questão é a letra D. E por último, em que lugar é raro encontrar o Wi-Fi? Que lugar que foi mencionado lá que ainda é pouco, né, explorado o Wi-Fi, né, que é pouco usado, essa rede sem fio? A letra A diz que em aeroportos. Claro que não, né? É um lugar onde está, sim, sendo muito usado, em aeroportos. A letra B diz que bairros comerciais de cidades grandes. Poxa, mas é o lugar onde mais tem, é onde mais cresceu o uso do Wi-Fi, então também não. Casas rurais. Sim, porque são os lugares mais remotos, né? Aqueles lugares mais distantes da cidade. Então, essas casas rurais, sim, elas estão sim ainda, né? Eram pouco usados. E a letra D, grandes estações de metrô, ferrocarril, metrô. Gente, então, lá também era muito usado, né? Então, a alternativa que mostra onde é raro, onde é difícil encontrar Wi-Fi ainda, são nas casas rurais, né? Em lugares rurais. Beleza? Por fim, gente, nós temos esse toque gramatical na nossa aula, que vai falar, dar início aí ao presente indicativo, né? Parte gramatical da nossa aula. Os verbos regulares do presente indicativo. Observe, o que é que faz, professor, um verbo ser regular ou irregular? A mesma definição que eu vou dar para vocês é a definição do português. Um verbo ele é regular quando ele segue uma regra, quando ele tem um parâmetro único a ser seguido. Quando eu não tenho mudança nenhuma no radical do verbo, tá bom? Então, isso faz com que ele seja um verbo regular. Ele tem regularidade. O que é um verbo irregular, que a gente vai ver na próxima aula? Alguns verbos irregulares. Um verbo irregular, gente, é um verbo que não segue uma única regra. Ou seja, ele tem uma forma própria de ser conjugado. Ele vai mudar o radical do verbo. Beleza? Então, nós temos o verbo cambiar, aprender e partir como exemplos. Vamos entender aqui, ó. Quando eu encontro o radical do verbo, né? Por exemplo, cambiar. Como é que eu encontro o radical do verbo? Eu tiro a terminação, a desinência de infinitivo. Se o verbo terminar em AR, eu vou tirar o AR. O que sobrar é o radical. Se o verbo terminar em ER, eu tiro o ER, o que sobra é radical. E se terminar em IR, a mesma coisa. Eu tiro o IR e o que sobrar é o radical. No caso de cambiar, quando eu tirar o AR, o que sobra é cambi, até o I, né? Então, essa parte aqui, se na conjugação, no yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, né? Se na conjugação ele não mudar, a gente chama ele de regular, tá bom? Não houve mudança, então ele é regular. Aí a gente, encontrando esse radical, a gente só acrescenta as terminações. Quais são as terminações do AR, professor? O, as, a, amos, as e an. Iguais ao português, gente. Cambiar é o verbo mudar.
verbo trocar, mudar. Então, yo cambio, tu cambias e ele cambia. Cambiamos, cambiais e cambiam. Se fosse em português, mudar, eu mudo, tu mudas, ele muda, mudamos, mudais e mudam. Nós usamos as mesmas terminações, né? Definitivamente igualzinho. A única diferença aí é lá na última pessoa, em ellos, né? Que a gente não usa em espanhol M, a gente usa N no final de palavras. Bom, isso para qualquer verbo regular terminado em AR, gente, nós vamos acrescentar essas mesmas terminações que estão aí, ó, em destaque. O, as, a, amos, as e an. Exemplo, hablar. Né? A gente encontra o radical, vai até o L, habla, e eu acrescento as terminações. Yo hablo, tu hablas, ele habla, hablamos, hablas e habla. Tranquilo? R, verbo aprender, né? Como exemplo. Eu tiro o ER e sobra aprende, até o D. E eu acrescento as terminações. Quais são as terminações do ER? O, es, e, emos, eis e en. Observem que a mudança é só a vogal temática. No AR, a vogal temática é A, e no ER, a vogal temática é E. Então, qualquer verbo regular que termine em ER recebe essas terminações. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, aprendemos, aprendeis e aprendem. Outro verbo, professor, beber. Vai até o B, o radical, né? Até o segundo B. Aí eu acrescento a terminação. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, bebemos, bebeis e bebem. Tranquilo? O verbo partir, terminado em IR, né? A terceira conjugação aí. Nós temos partir, o radical vai até o T, né? De parte. E aí eu acrescento as terminações. Quais são as terminações do IR? São quase iguais à do ER, né? Com a mudança apenas em nosotros e vosotros. Observem. O, es, e, imos, is e en. Eu parto, tu partes, ele parte, partimos, partis e partem. Tá bom? Outro verbo, professor, com IR, só para fixar. Vamos lá. Vivir. O verbo vivir em espanhol é com IR, tá? Não é viver, é vivir. Então vai ficar, eu vivo, tu vives, ele vive, vivimos, vivis e vivem. Tranquilo? Qualquer verbo regular, gente, terminado em AR, vai seguir essas terminações do AR, terminadas em ER, essas do ER, e terminadas em IR, essas aí do IR. Tá bom? Bom, pessoal, na apostila de vocês, né, no material de vocês, tem algumas questões, né, sobre os verbos regulares e irregulares. Se vocês se sentirem à vontade, podem começar a fazer, tá bom? E aí, ou então vocês podem buscar alguns exercícios, né, também na internet, tem muito exercício. É só procurar exercícios no presente indicativo do espanhol. Vai aparecer um monte. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem, vocês fizessem. E se caso surgir alguma dúvida, me perguntarem, tá bom? Podem colocar nos comentários aqui do vídeo, eu vou ficar acompanhando. Podem também mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Pedir para a Nanda entrar em contato com a gente, ou pedir um número também, né? Para que a gente possa ter esse contato mais próximo. E a próxima aula, gente, a gente vai falar sobre os verbos irregulares, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar, tá bom? Um abraço e hasta a próxima classe.